Mas quando nós a teremos? A doutrina bíblica do juízo pode oferecer uma resposta satisfatória. Localizado às margens do deserto de Judá, o Mar Morto, com extensão de 650 quilômetros quadrados, é uma pequena incisão geográfica entre Israel e a Jordânia. Atualmente, os dois países dividem seu controle. Em hebraico, recebeu o nome de Yam Hamelach, Mar Salgado. É, na verdade, um enorme lago, chamado de mar por sua incrível extensão. Ficou também conhecido como Mar Morto, devido ao alto índice de salinidade, impossibilitando qualquer forma de vida em suas águas. Mas essa região nem sempre foi assim. Como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, pela sua fertilidade e beleza. Ali florescia luxuriante vegetação. Ali era a terra da palmeira, da oliveira e da videira, e as flores derramavam seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos de gado cobriam as colinas. Este foi o local escolhido por Ló para habitar, após separar-se de seu tio Abraão. Mas os juízos de Deus viriam sobre essa ímpia cidade. Após haver rejeitado as advertências divinas, chegou o dia da grande destruição. A Bíblia declara: saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Súbita e inesperadamente, como que se fora o estrondo de um trovão provindo de um céu sem nuvens, desencadeou-se a tempestade. O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície. O belo vale de Sidim tornou-se uma desolação, um lugar que nunca mais seria construído ou habitado. Testemunha a todas as gerações da certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores. Judas declara: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Jesus falou abertamente sobre o juízo enquanto esteve aqui na terra. Ele disse: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, darão conta dela no dia do juízo. Esta mesma verdade foi ensinada por Paulo. Em seu discurso em Atenas, ele declarou: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Todo ser humano um dia será julgado, e o juízo ele se torna necessário para sabermos quem vai se salvar e quem vai ser condenado.
O juízo divino revela quem dentre os mortos está salvo, sendo, portanto, considerados dignos de ressuscitarem na primeira ressurreição. Também revela quem dentre os vivos aceitou a Jesus e permaneceu fiel a Ele, sendo assim dignos da transladação. O juízo ainda vindica a justiça divina em salvar aqueles que aceitaram a graça de Jesus e destruir aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador. Assim como nos julgamentos atuais, um tribunal se estabelece. O réu é o pecador, Deus é o juiz, o advogado é Jesus Cristo, o acusador, Satanás, as testemunhas, os anjos, e o código moral, a lei de Deus. É isso que ensina a Bíblia. Então, o juízo divino, ele terá todos os elementos que nós conhecemos hoje. E esse juízo pode ser dividido em 3 fases, que nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo. A primeira fase do juízo pode ser encontrada aqui, em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. O texto assim diz: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Essa primeira fase do juízo, ela teve o seu início no dia 22 de outubro de 1844. De acordo com a profecia de Daniel 8,14, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E a purificação desse santuário celestial tem a ver com a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. É nesta primeira fase que todos os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Terminada esta fase, Jesus voltará a essa terra para dar a recompensa aos salvos. Vai se iniciar um período de 1000 anos e durante esse período vai acontecer a segunda fase do juízo, que nós podemos chamar de juízo comprobatório. O Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 e 12, fala sobre essa segunda fase do juízo. Vi um grande trono branco, e aquele que está nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Outro livro ainda, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Este juízo é o juízo comprobatório, que acontece durante o milênio, é o juízo dos ímpios. Nesta fase, não há mais oportunidade de salvação, mas aqui é apenas para descobrirmos o motivo da perdição dos ímpios. Imagine você uma família. Todos os membros se salvam com exceção de uma pessoa. Esses salvos vão perguntar do destino desse parente e então nesse juízo nós saberemos o porquê da condenação de cada pessoa. E quando nós entendermos isso, Deus será glorificado por ter salvo estes e condenado aqueles, porque finalmente todos os que não aceitarem a graça salvadora de Jesus serão condenados. E a aplicação da sentença é chamada no Apocalipse de juízo executivo, e é o capítulo 20 quem descreve. Apocalipse 20, versículo 9 diz: Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu a todos. Esta é a terceira fase do juízo, juízo executivo. Então, amigo, eu queria que ficassem claras na sua mente duas verdades. Primeiro, todos nós um dia iremos a juízo. Segundo, nós só temos dois destinos. Ou será a salvação eterna ao lado de Jesus, ou a condenação eterna no lago de fogo.
Depois de aprendermos mais sobre o juízo de Deus e entendermos que todos um dia vamos comparecer perante o tribunal celestial, não gostaria você hoje de suplicar a Jesus para ser seu advogado? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, sabemos que um dia o juízo chegará. Nós queremos estar protegidos pelo Senhor. Por isso, queremos aceitar a Cristo como nosso Salvador, como nosso advogado, para que no grande dia do juízo o nosso nome seja absolvido e recebamos a salvação e a vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere.